Olá, galera do YouTube. Parece nós aqui contando histórias. E vós contando histórias. Milagres também hoje, né? Vai contar os milagres da vida. Hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês um testemunho. Queremos dar o nosso testemunho da providência divina, materna, paterna, que mais? Universistica. Então nós estamos aqui porque, é claro, essa história tem a ver diretamente com a minha mãe. Meu pai também, família. Mas muito forte com a minha mãe. Então, no dia que antes da minha mãe falecer, ela sempre dizia assim, que ela gostaria que eu ficasse com a casa dela, que eu cuidasse da casa dela, uma casa que ela amava, era uma casa simples, mas para ela é como se fosse um castelo, né, Ana? Então ela ficava assim, sentadinha no sofá, e ela olhava as paredes, assim, e ela dizia, nossa, como que eu pude possuir uma casa dessa? É a realização de um sonho. Ela falava que ela era rica. Exatamente. Tadinha, e nem e era. Era muito interessante, porque às vezes o que era riqueza para ela, para muitas pessoas, seria, nossa, né? Nada. Mas ela era tão feliz com o que ela tinha, sim, que era incrível. Coisas simples, sabe? Coisas antigas. E que ela tinha muito amor em tudo aquilo. E a casinha dela também era uma casa, assim, já de um certo tempo, era uma casa pequena, uma casa que foi meu pai mesmo que ajudou a construir. Então, assim, era uma casa feita pelo meu pai, que tem, né, com muitas histórias, né, Ana Cláudia? Então tem muito traço dele, sabe quando você percebe os detalhes que ele fazia, como ele gostava, como ele achava interessante, coisas que ele usava da própria inteligência dele, ele já via lá na frente que aquilo poderia dar problema, então ele já meio que arrumava uma solução. É extremamente peculiar, assim, sabe? Então, e a minha mãe amava aquilo, então ela ficava, nos últimos tempos ela não caminhava, ela não andava mais, ela dependia da gente para tudo, mas ela ficava sentadinha no sofá dela vendo a TV e ela ficava encantada com aquela casa, que ela dizia que era a casa mais linda do mundo, enfim, para ela de fato era, então era muito especial, ela tinha um amor muito grande naquela casa. E no momento lá, né, de divisão, de herança, essa casa ficou para uma irmã minha de Nova Fátima, acabou ficando com ela. E na realidade, eu não tinha a mínima intenção de comprar. Os irmãos, ninguém se interessou quando essa minha irmã de Nova Fátima propôs a venda e tal. E eu também nem poderia, gente. Eu sou uma professora municipal, né? Imagina, é impossível, né? E tem um zoológico que na realidade mais de 50% da minha renda, quem me conhece sabe, é destinada a animais de rua. Quem me conhece pessoas sabe, é a louca dos gatos. Isso mesmo. Mais de gato, cachorro. Tudo que você imaginar. O que é vivo e precisa de atendimento, nós vamos atender. Nem que isso custe que a gente tire da nossa boca, e é assim que é. Não sei se é o correto, mas é assim que somos. Então, quer dizer, isso na realidade nunca me ocorreu, tá? Então nós já tínhamos na nossa cabeça que essa casa era da minha mãe, e se ela fosse vender para alguém, enfim, seria feito. Mas aí a minha mãe faleceu, e no dia do sepultamento dela, quando nós trouxemos ela para cá, tudo certo, tal, fomos embora, e quando eu entrei na casa dela, né, que a gente se reuniu lá, no momento que eu estava saindo da casa para ir para minha casa, gente, de verdade, eu já senti uma coisa estranha, assim, sabe? É como se ela estivesse ali falando comigo. Mas enfim, eu dei uma olhada, olhei o muro, olhei a casa, olhei os móveis, tudo muito simples, tudo muito antigo, mas algo dentro de mim, sabe, eu senti que era de fato. A gente precisava realizar a última vontade da dona Arminda. Eu senti que ela estava ali, em cada parte daquela casa. Então, mas enfim, fui embora, normal, né, porque era uma coisa totalmente fora do meu alcance. Prossiga, vai. Então, gente, naquela noite, de verdade, eu não consegui dormir. Eu sentia minha mãe comigo o tempo todo, e eu sentia ela falando, eu ouvia ela falando comigo. Ela pedia que eu fosse atrás, que eu ficasse, que eu comprasse a casa dela. E na realidade, nos meus devaneios, eu até discutia com ela, não tenho condições, né? Não posso. Mas eu insistia, primeiro vá, faz a proposta que você pode e simplesmente vai, demonstra que você quer, tenta segurar, faz a proposta. Então isso foi a minha noite toda nesse debate, entendeu?
E eu senti, ela estava ali comigo e ela me pedia. E mal sabemos nós que isso ia durar quase 2 anos. Quase 2 anos. Então, assim, na manhãzinha, acho que era umas 6 horas, talvez, o Alex até lembra que é o meu sobrinho, que era o responsável pela casa. Passei uma mensagem para ele, falei, olha, por favor, preciso comprar a casa da mãe, né, da avó, vende para mim. Deixa de pagar conforme eu consigo pagar, eu junto, todo ano te dou um tanto e tal. E ele falou assim, olha, tia, não posso, assim não dá, mas faço uma proposta, te dou 1 ano para você pagar o valor da casa. Gente, impossível, não tinha como levantar isso em 1 ano, mas a voz falava para mim, faça, vai. Então, o que eu pensei? O meu salário não é lá essas coisas, eu não ia conseguir financiar o valor total por conta da minha renda. Mas aí fomos, eu e a Ana Cláudia, né, Ana? E a gente foi buscar projetos, montamos projetos, fomos atrás de político, tudo que vocês imaginam. Tudo que a gente podia para oferecer a nossa mão de obra, o nosso conhecimento a gente tentou, mas até então não dava. Nós não conseguimos nada. A ideia era o seguinte, qualquer coisa que a gente conseguisse levantar ia diminuir o valor da casa. Mas enfim, tentamos da maneira... Tudo que nós imaginamos, nós fomos atrás e nós não conseguimos. Então, vamos partir para o financiamento. Fomos em vários bancos, impossíveis, valores exorbitantes, não tinha como. Nossa, teve um que era um absurdo, assim, a gente ia pagar 3 vezes o valor da casa. Não, e não é nem isso, a parcela dava maior que o meu salário, quer dizer, impossível, né? Não tinha como. Então, assim, mas fomos buscando. Aí chegamos na caixa, minha dívida, agora minha caixa, como que é? Não, minha casa, minha vida, minha casa, minha dívida. Minha casa, minha dívida. Tá bom. Mas é uma dívida que eu pago assim, realmente não é dívida, é um investimento que eu pago com muita satisfação. Olha lá, tá falando mal, ó. Então, pela Caixa nós conseguimos o valor, né, mais ou menos que eu conseguiria manter. Só que ainda não era o valor inteiro da casa. Não, né? Era o valor ainda total. Faltava, mas ainda era quase, tá? Quase o valor total da casa. Dava mais da metade. Quase, faltava assim 25% da casa, tá? Então, beleza, vamos atrás, vamos entregar a documentação e tal. Começamos a mandar a documentação, gente, começou os problemas. Aí a Caixa, não, tá, a documentação tá errado. Na realidade, toda a documentação da casa estava... Na realidade, não existia casa, não existia o terreno. Então, como eu ia financiar uma casa, assim, não existia casa na documentação. Então, aí, nossa, nós vamos atrás. Gente, confesso que no primeiro momento eu até olhei assim, quando comecei, né, começamos a fazer e tal, mas foi ficando tudo muito caro. Era valores exorbitantes, nada era menos de 200, 100 reais, tudo era 500, 1.000. Gente do céu, mas vamos fazendo, pegando de onde tinha, de onde não tinha, vai no cartão de crédito, vamos fazendo. Aí até que chegou um dia que eu falei pra minha irmã, falei, Josi do céu, eu não sei se eu vou dar conta, né? Usei tudo que eu podia. Sem contar nosso emocional, né? Que também já tava... Não, porque eu queria fazer isso, eu queria... E a gente tava cansado de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, exatamente, ficava rico porque ia dar certo. Aí a hora que você ia lá, não dava mais. Gente do céu, não, olha, vou falar. Muito difícil, entendeu? Além do financeiro, isso vai muito além, porque era uma questão de coração, né? Então, enfim... Aí a minha irmã falou, mas não, você veio até aqui, vai, termina. Então eu falei, sabe, tá certo, vamos lá, vamos meter a cara, vamos terminar. Vai que a tia Josi é profeta. A tia Josi é profeta, o que ela fala, ela fala assim, você não sentiu a mãe, você não achou que era uma coisa que veio de fato da nossa mãe? Então vai. E de fato fomos, mas pensa numa batalha, né, Ana? O urso do pica-pau pedinte. Gente, uma batalha muito difícil, aí precisamos, aí veio nós fizemos uma primeira passada de tinta na casa, até porque a gente, nossos projetos lá para tentar, né, de alguma forma. A gente achou que ia sair rápido, né? E enfim. No fim foi indo. Aí arrumamos, gente, documentos, mais de ano para arrumar essa documentação. Aí botamos engenheiro, fizemos tudo do zero. Ficou assim, muito caro, mas graças a Deus deu tudo certo. Morrendo de medo que a gente teve que reformar uma casa que a gente não sabia nem se ia ficar com a gente. Sim. E aí todas as reservas que a gente tinha foi para na casa. Tudo na casa, entendeu? E sem garantia nenhuma, entendeu? Sem garantia nenhuma, exatamente. Então nós garantia hoje em dia é muito importante, a gente não tinha garantia de nada. Nada, zero. Então, é que tudo que a gente fizesse era por nossa conta e risco. Sim, então assim, nós fomos fazendo, nós fomos investindo, a gente acreditou, rezou e pulou, a gente falou, nossa, Jesus, você é um penhasco, a gente não tem asma, né, pula? Você sabe, na realidade, assim, acreditamos cegamente em tudo que nos foi dito pelo lado até espiritual mesmo. Sim. Acreditei, não duvidei em momento nenhum e simplesmente me joguei.
E anda a Cláudia comigo, tadinho. Então, assim, quando a gente... Eu sofri mesmo. Não, foi difícil. Quando o engenheiro da Caixa veio para ver, o que aconteceu? O engenheiro não quis a casa, não aprovou a casa. Porque mesmo. Como a casa era antiga, feita pelo meu avô, ela não tinha aqueles padrão, sabe, chave geral dentro, que tem que ter para ser aprovado. Então, dá-lhe outra reforma. Então, aí vamos reformar, gente, de novo, sem grana, sem nada, vamos financiar. Chama o Lucas, que é nosso parceiro pedreiro, e vai lá, Lucas, salva nós. Ainda bem que tem gente que gosta da gente. Que tem, né? Que Deus abençoe e coloque a mão Por mesmo. Isso que o Lucas é próspero, e que seja cada vez mais, porque ele tem um coração de ouro. E um trabalho impecável. Impecável mesmo. Então, vamos fazer uma propaganda pro Lucas aqui. Procura lá, LG Construções. Lá no Instagram tem lá. Então, aí tem o Mário Sérgio que ajudou a gente. Então, quer dizer, nós reformamos tudo que precisava, que a Caixa pediu, de novo, né? Então, fizemos de novo, vem a Caixa de novo, a Caixa vem, olhou, avaliou, tá, tudo bem, agora acertou, mas ela não considerou o valor do primeiro momento. Então, aí faltou uma parte maior, meu Deus, e daí o nosso prazo terminando, e meu sobrinho precisava receber, então... De novo, vamos rezar, vamos falar com a dona Arminda, vamos pedir para o nosso São Padre Pio, Santo Antônio, Nossa Senhora, foi que nos segurou, a mãe, o papai, nossos anjos da guarda. Gente, a gente mandava todo mundo ajudar a gente, e pedia, implorava. Então vinha os recados. Porque a galera não aguentava mais, né? Eu acho que não. Então assim, vinha as informações, vai por aqui, faz ali e tal, e nós fomos fazendo. Vai dar certo, relaxa. Segue esse caminho, ó, lembra aí disso. Zelina, tudo que é conquista grande é difícil mesmo. É difícil, vai lá e vamos nós. Então, aí graças a Deus também eu tenho uma sobrinha maravilhosa que é a Adriane, que, sabe... A Adriane foi a cereja. Então, assim, como toda a nossa Adriane. Orientação, sabe, vai, Adriane pode, faz isso, então, e eu sei que foi minha mãe, eu sei que foi meu pai, que foi nos conduzindo, porque realmente chegou um momento que a gente não tinha mais de onde tirar para pagar tanta documentação, para fazer tanta coisa, e aí chegou o dia que deu certo. Então, graças a Deus, eu tô falando com vocês, eu estou me arrepiando, porque nós... Aí a gente veio aqui, né, para agradecer a dona Arminda, o seu Berto. E eles tinham que fazer parte, né, do nosso comunicado, porque se não fosse por eles, né, que a gente tava, quem dirá ter casa para ficar correndo atrás. Não, e se não tivesse sido todo aquele momento, sabe, no primeiro momento da mãe falar comigo, faça, não pense, vai lá e faz. Então aqui nós queremos deixar o nosso testemunho. Se você tem um grande sonho, se você sente no teu coração que você precisa fazer algo, tá? Confie. Nós estamos falando de amor, de coisas que tem, não é o valor financeiro, nunca foi dinheiro. Não, nosso Deus não é o dinheiro, graças a Ele mesmo. Nunca foi dinheiro. Então, assim, a questão é um amor gigantesco, um amor, sabe, sem medida. Um amor que nossa raiz soube passar pra gente. E assim e por amor a gente faz milagre. E tudo que eles construíram, gente, foi tudo com muito carinho, com muito sacrifício. A vida inteira. A vida toda. Então, assim, de fato, são coisas para mim, não é o dinheiro, é o sagrado pelo amor, pela conquista, pelo trabalho, pela honestidade que eles sempre tiveram. Pela dedicação, né? Porque hoje em dia a gente vê o meu pai mesmo, ele deu a linha na pipa. Agora o meu avô, gente... Foi o pai da Ana Cláudia. Ele foi meu pai. Foi o pai da Ana Cláudia. Eu fui criado quase que como irmã das tias, tudo. Então, gente, aqui é o nosso depoimento, nosso testemunho. Nós pedimos muito, nós sabemos demais que, olha, São Pio, Nossa Senhora, Santo Antônio, os nossos anjos da guarda, que a gente falava, meu anjo, vai lá, fala com o anjo, vai, intercede. Então prepara o caminho pra gente. Então isso foi uma coisa muito forte e eu acredito nisso, e hoje nós estamos aqui do ladinho do túmulo da minha mãe e do meu pai, até de repente nem seja um lugar apropriado, mas nós queremos falar de amor e de eternidade, esperança e de vida eterna, porque a morte é o começo da liberdade. É verdade, é o começo, é o princípio de tudo. A gente não morre, a gente só deixa essa carne pesada pra trás. Só. É isso aí, gente, a nossa história é essa.
Nosso testemunho é esse. E agora a gente vai dar continuidade aos nossos projetos, né? Sim. Terminar as pequenas outras reformas que agora a gente mesmo que vai fazer, porque já não tem condição, né? De... Tem que ser. A gente vai agora, porque a gente mesmo faz também muita coisa. Sim. Então a gente vai começar e a gente vai tentar compartilhar com vocês. E vocês vão vendo os nossos sonhos florescerem mais um pouquinho. E se inscreve para ajudar a gente a crescer. E ó, e alimentar os não tenham medo de segurar nas flores. Importante. Porque das flores virão as sementes, as novas... Os frutos. Sim, que se transformarão em sementes, novas plantas, entendeu? Não se apeguem em coisas que vão... Que vai ficar, sabe? Não, de repente os galhos vão virar lenha. Né? Um material, né? Sim. Não pega, não. Então, se lembre, mesmo parecendo frágil, as flores é a prova concreta de Deus, da fé, porque dali nascerão outras possibilidades de vida. E, gente, muito obrigada para quem esteve do nosso lado, o pessoal que viu a nossa luta. Aqui, né, também, para quem já se inscreveu e acredita no som junto com a gente. Só agradeço a todos que viveram esse tempo com a gente, porque teve pessoas de fora que viam a nossa correria. Então, muita gente desacreditou também, a gente também agradece aqueles que desacreditaram, porque a gente conseguiu, deu força também. Né, ajuda a gente. Todo engajamento é válido. Então, gente, olha, muito obrigada, fiquem com Deus. Tá? Deus e nós estamos aqui para vocês. dizer para vocês que a vida é linda, Deus é maravilhoso e os milagres acontecem. Creiam.